Pode um casal cristão praticar sexo anal e sexo oral? O que a Bíblia diz? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto polêmico em alguns casos, pois muitos entendem que o que acontece entre quatro paredes só diz respeito ao casal, mas nós vamos conversar sobre esse assunto delicado e vamos tentar tratar com o máximo de equilíbrio, temor de Deus e fidelidade à palavra. A cosmovisão da igreja cristã acerca do casamento, ou seja, a maneira que ela enxerga o casamento, não é nada mais, nada menos do que o amor de Cristo por sua igreja. Tanto que em Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sendo assim, a sexualidade no casamento é um dom santo que não é visto somente para a procriação, mas também para a comunhão, para o prazer e para o serviço mútuo entre os cônjuges. A.W. Tozer disse que Deus nunca nos dá prazer que destrua a alma, e o verdadeiro prazer está na obediência. A Bíblia não trata diretamente de práticas específicas como o sexo anal e o sexo oral entre o marido e a esposa, mas ela nos dá princípios claros como respeito, santidade, pureza e domínio próprio. Em Hebreus 13:4 diz que digno entre todos deve ser o matrimônio, e o leito conjugal não deve ter mácula. Em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, nós vemos basicamente que o corpo do cônjuge pertence ao outro, mas com consentimento e cuidado. Em Efésios 5:3, o apóstolo Paulo nos orienta a evitar tudo aquilo que é impuro ou vergonhoso, mesmo em conversas. Em 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao 5, o apóstolo Paulo nos mostra que fomos chamados para a santidade e não para vivermos em paixões desenfreadas. Sexo não é só prazer, e existe um ministério dentro do casamento. Práticas que causam vergonha, dor, trauma, exposição, humilhação ou qualquer tipo de quebra de limites que prejudique a consciência do cônjuge devem ser evitadas. Charles Spurgeon disse: não brinque com aquilo que pode apagar a chama da santidade. O prazer não pode ser o seu senhor. Do ponto de vista biológico, há algo muito sério a considerar. O sexo anal, ele transgride, ele fere a natureza do corpo humano. Porque não existe nenhuma estrutura nessa parte do corpo que favoreça essa prática. Muito pelo contrário, isso pode trazer microlesões, pode trazer traumas físicos, pode trazer infecções e até mesmo incontinências. Lembrando, não é uma opinião pessoal, estou falando do ponto de vista biológico. E, biologicamente falando, essa parte do corpo, ela foi criada com um propósito, o propósito de excreção. Ela foi criada para expelir e não para receber. Então, novamente, isso mostra que, biologicamente falando, essa prática vai contra o propósito natural do corpo. Já o sexo oral, embora também deva ser tratado com reverência e consciência cristã, ele não apresenta riscos biológicos e estruturais, ou seja, ele não vai violar e transgredir nenhum aspecto natural do corpo. Sabemos que o Espírito Santo é quem guia a consciência do crente, mas o cristão precisa vigiar e ter o discernimento para não ser levado pelos pensamentos do Deus deste século, o príncipe deste mundo e o desejo nocivo do pecado que transforma tudo em prazer sem limites, em um prazer desenfreado. E por fim, o casamento é aliança e não performance. O sexo ele é santo quando nasce do amor, do respeito e da entrega. O leito conjugal, a cama do casal, não deve ser um campo de explorações, mas sim um altar de adoração a Deus. Inclusive, John Piper disse isso: quando a sexualidade é vivida para a glória de Deus, ela se torna um ato de adoração. Bom, ficamos por aqui. Deixe aí abaixo o seu comentário e sugestão para outros temas também. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e discernimento.